prazer recebê-los aqui no Gracinha para uma conversa tão importante sobre um tema que para a gente é tão sério. Eu vou passar a palavra para a Sofia. Sofia é do setor de apoio à aprendizagem aqui da escola, um setor bastante importante, está comemorando 10 anos de existência, e a Sofia tem um papel muito importante nesse setor, e ela teve, por sua vez, uma participação muito importante no convite à Julieta e na condução das nossas ações diante da questão que vai ser tratada aqui hoje. Sofia. Boa noite a todos. Aqui no Gracinha a gente vem discutindo entre os educadores, entre os alunos e agora com vocês, pais da comunidade escolar, essa questão dos desafios que os jovens e as nossas crianças vivem, as escolhas que eles fazem, os conflitos e as alegrias que estão implicadas nesse processo complexo, né, que é essa travessia da infância para a juventude. Então, para uma discussão mais aprofundada, para novos aspectos que possam ser abordados, também para trazer alguma luz para a gente nesse momento, a gente convidou a Julieta, que é psicanalista, professora, doutora, autora de vários livros, né, como Enquanto o Futuro Não Vem, a psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês, a criação da criança, brincar, o gozo e fala entre a mãe e o bebê, e organizou recentemente, né, um livro bem interessante também, que é Travessias e Travessuras no Acompanhamento Terapêutico. Eu queria falar que a gente vai gravar a fala da Julieta, mas para as perguntas, para a gente ficar mais à vontade, se sentir mais tranquilos em casa e poder trazer realmente as questões que estão nos incomodando, nos afligindo, a gente não vai gravar a parte da pergunta e da discussão. Tá bom? Eu agradeço a todos e a você principalmente, dizer pela sua disponibilidade, sua generosidade de compartilhar com a gente as suas ideias. Obrigada. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada por esse convite, já que ele surge a partir de dificuldades que a gente encontra. Então, quando alguém nos convida para pensar juntos em algo que está difícil, é nesse momento em que a gente se sente muito tentado a dizer sim, vamos pensar juntos. Então, eu venho aqui para pensar junto com vocês, muito mais do que para trazer respostas. Por isso que a gente pensou um pouquinho que tivesse um formato de uma roda de conversa sobre esse assunto que nos convoca, que é uma travessia, a travessia que tem para a juventude e a despedida que tem do tempo de infância. E uma das questões que me perguntaram é se poderia ser filmado. E eu duvidei se sim ou se não. Porque, por um lado, filmar um encontro como esses tem o benefício de que talvez aquilo que a gente está pensando aqui possa chegar a outras pessoas que não estão aqui, mas a gente vive um tempo em que a virtualização tem produzido frequentemente esse efeito de que a gente quer estar em tantos lugares ao mesmo tempo que no fim das contas acaba não estando em nenhum. E a gente corre o risco de produzir um esvaziamento do momento em que a gente está, daqueles que estamos aqui presentes e que nos dispusemos a vir com toda essa dificuldade que é atravessar uma cidade como São Paulo, fazer um horário nas nossas agendas e hoje, inclusive, que está tendo uma manifestação mais que legítima na nossa cidade. Então, vejam, a gente vive diante de uma situação de fugacidade do momento em que valer o encontro se torna fundamental, né? Como nos dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E disso se trata, de como a gente pode, mesmo
em situações da vida em que as coisas estão difíceis, em que a gente está se sentindo solitário, poder compartilhar com os demais, porque aí a gente pode descobrir que o outro pode estar sentindo coisas muito mais parecidas com a gente do que a princípio seria de se pensar. Então veja, se algo não vai bem, me interessa muito que a gente possa conversar. Porque conversar pode parecer que não é grande coisa. Conversar, que grande coisa é essa? Num momento que a gente vive em que se tem tanta pressa, em que a gente quer as respostas mesmo antes de que as perguntas estejam feitas, que a gente quer fórmulas para resolver problemas, sem nem sequer poder dizer muito bem qual é o problema que tem jogo. Poder falar de algo que está difícil dá muito trabalho. Situar um problema, situar uma boa questão, é muito mais complicado do que produzir uma resposta. Então, eu estou aqui porque eu tenho realmente esperança nos efeitos que uma conversa tem, senão eu não seria psicanalista. E muitas vezes se diz, né, que a gente faz papo furado, né, quando a gente conversa. Que interessante essa conversa, papo furado, porque se a gente conversando consegue fazer a borda de um buraco, consegue delimitar algo que deixa um vazio em nós, a gente faz um grande serviço. Muitas vezes também se diz conversa fiada. É outra expressão muito bonita do português, porque quando a gente conversa, a gente tece um fio. A gente fia um sentido para aquilo que nos aflige. Então, tomara que a gente possa tecer um bom fio juntos hoje. Que a gente possa fazer disso que nos aflige um bom tecido. Porque eu, de fato, me fio nos efeitos de uma boa conversa e confio nisso. Então, em primeiro lugar, eu queria começar trazendo para vocês primeiro isso, fazer valer o encontro, fazer valer o fato de estar, para além das virtualidades que nos fragmentam e que nos lançam a uma condição de estarmos em tantos lugares ao mesmo tempo, sem estar em nenhum. Em segundo lugar, eu queria fazer um elogio à adolescência, porque, de fato, a adolescência é muitas vezes difamada. Se fala da adolescência com muito escárnio. Eu, inclusive, quando pensei um pouco o título desse encontro com a Sofia, e através da Sofia, com toda a equipe, mas que bati um papo com ela, eu disse, vamos falar da travessia entre a infância e a juventude. Eu nunca vi nenhum adolescente querer ir num lugar que se é convocado pelo nome adolescência, porque, na verdade, o nome adolescência está ligado a uma condição de muita difamação. Se fala da adolescência com muito escárnio. Muitas vezes se usam termos como aborrecente. E que me parece que é muito importante que a gente valorize esse momento que é uma travessia entre a infância e a entrada na juventude. E qualquer travessia na vida exige muita coragem. Isso não é porque faz um tempo que a gente passou por isso que tem o direito de esquecê-lo. A adolescência é um momento da vida que exige muita coragem. Então, em segundo lugar é isso, eu queria fazer um elogio à adolescência. Por que exige tanta coragem? Porque, vejam, a infância, ela tem um pouco um caráter de um certo ensaio da vida. Ele é um momento em que a gente brinca de ser durante a infância, né? A gente brinca de ser mãe e ter 5 filhos, depois não tem que se preocupar com a licença maternidade, né? É pai de 5, também não tem que se preocupar com a pensão, a gente quer virar astronauta e a gente brinca de ser tudo aquilo que tem a ver com os nossos ideais. E basta que a gente diga para ser. Se eu digo eu sou flecha, eu imediatamente me torno o mais rápido.
A infância é esse momento da imaginação, é esse momento do brincar, não que não se vá pedindo para as crianças que progressivamente assumam certa responsabilidade, mas por excelência a adolescência e essa passagem para a juventude é esse momento em que aquilo que começa a se fazer na vida tem valor de ato, ou seja, a responsabilidade sobre os seus atos recai sobre os adolescentes. E por isso a adolescência é um momento de muito frio na barriga. É como se fosse a passagem do ensaio para a estreia. E a adolescência é um momento de muitas estreias. Na adolescência acontecem a primeira vez de muitas coisas. É uma grande novidade isso que acontece na adolescência. Bom, então vejam, quando a gente está numa travessia, a gente se vê numa situação em que a gente saiu de uma margem do rio, em que a gente não podia, não queria e não tinha mais como ficar, que é a infância, e a gente vê do outro lado a outra margem, que tem a ver para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Mas que garantias a gente tem de que vai dar certo o lado de lá? Nenhuma. A gente está na canoa, no meio do rio turbulento, sabendo que lá não dava para ficar, mas garantias de como é que vai ser, do outro lado, a gente não tem. Por isso que quando a gente está no meio do rio, em águas turbulentas, a cada ato se apresenta essa pergunta: devo ir ou devo ficar? Como na música do The Clash. Vou? Isso acontece com a gente. Porque a gente está no meio e nenhum dos dois lugares é confortável. Bom, em terceiro lugar, queria dizer para vocês, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Porque se a gente pode pensar no The Clash e pode se lembrar de como The Clash foi um dos temas sonoros importantes de uma série que retrata, faz muita alusão aos anos 80, que muitos viram. A gente pode lembrar também uma referência muito menos pop, que é o Rimbaud, em 1871, quando escreve Le Bateau Ivre, O Barco Bêbado. Ele escreveu essa poesia quando ele tinha 17 anos. E isso nos mostra, então, que essa travessia da infância para a juventude nunca foi fácil. E o Rimbaud fugia de casa, tinha uma mãe controladora, era uma enfant terrible. Essa era uma condição, e mesmo assim, um grande gênio criativo. Então vejam que nunca foi fácil. A gente hoje em dia se encontra com uma condição de que vivemos numa sociedade violenta, mas que também tem uma cultura do medo, e que então para alguém de 14 anos, às vezes, se coloca em questão até mesmo o ato de atravessar a rua. Enquanto que muitos dos nossos bisavós, com 14 anos, estavam sozinhos num barco atravessando o oceano. Bisavós, tataravós, é a realidade de muitos de nós. Com 14 anos, 15 anos, casavam. Eu não estou aqui dizendo que já foi melhor nem pior. Estou dizendo que já foi diferente. E fazer as narrativas dessas diferenças é muito importante para que a gente entenda que a gente vive num mundo em transformação e que, portanto, se a gente entende que o mundo muda, a gente pode sair da circunstância de se sentir vítima do momento em que a gente vive e entender que as nossas ações também transformam o mundo. Essa é a importância da transmissão entre gerações. Isso é o importante da gente dizer, na minha época era assim ou era assado. Tem a ver com poder situar essas diferenças, porque se já foi diferente, quem sabe a gente também possa fazer com que o mundo
seja diferente numa direção em que a gente considere mais interessante. Bom, então vejam, se está no meio dessa travessia e, como se fosse pouco, o mundo produz uma exigência. O mundo pede que um adolescente dê respostas. Quando se é criança e a gente pede algo e não é satisfeito, a gente imagina e diz assim para a gente mesmo: quando eu for grande, eu vou fazer tal coisa. Eu adoro quando as crianças dizem isso, quando eu for grande. Porque quando uma criança diz quando eu for grande, é porque uma criança tem a ilusão de que basta virar adulto para se transformar num grande homem ou numa grande mulher. O adolescente descobre que só que não é isso o que acontece. Porque, de fato, se na infância a gente tem essa ilusão, e essa é uma ilusão necessária para ter o desejo mesmo de crescer, que faz parte da infância, quando a gente chega na adolescência, a gente diz: bom, e como é conseguir tudo aquilo que me prometeram? Quando a gente é criança e quer dormir na cama dos pais, os pais dizem pra gente: não, você tem que dormir sozinho na tua cama. Quando você crescer, você vai ter teu namorado ou tua namorada. E na adolescência a gente poderia dizer: e cadê? Cadê o que me prometeram? Bom, dá trabalho. Na adolescência a gente descobre o quanto dá trabalho se fazer amar, ser amado, ter amigos, poder produzir, poder ter um trabalho do qual a gente se orgulha, começa a ter o encontro com todas essas questões. Não é fácil. Isso é uma construção de vida. E, por um lado, isso também diz algo do conflito entre gerações, porque também a gente diz: bom, se não está garantido, por que não garantiram para mim? Onde é que meus pais falharam que não garantiram para mim todo esse porvir maravilhoso? Bom, aqui é que aparece essa questão tão importante, que é poder também não se vitimizar, poder dizer: sim, bom, ninguém tem tudo, os pais deram pra gente o que puderam, nos transmitiram o que puderam, é nesse mundo com mais ou menos injustiças que a gente vive, e o que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta muito importante na adolescência. Começa a recair para cada um a responsabilidade pelo seu fazer. O que cada um pode fazer? Tomando essas injustiças, essas imperfeições pelas mãos e dizendo: o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou me comprometer com um fazer na direção do que eu acredito? Bom, então vejam, aqui aparece mais uma questão para se colocar. É que, por um lado, a gente tem toda essa crise, toda essa mudança de valores, toda essa transformação simbólica, em que num momento a gente brincava e agora já terminou o ensaio, começa a ser para valer. Como se fosse pouco essa crise, e que vale a pena a gente dizer e lembrar que qualquer adulto em crise é muito parecido com um adolescente. Qualquer adulto em crise é muito parecido com um adolescente. Qualquer adulto que passa por um grave conflito amoroso ou por um grave conflito profissional também se encontra numa condição de travessia, também sente uma insegurança em relação a qual é o seu lugar no mundo e as suas escolhas. Então a gente não deve fazer pouco caso. A gente tem que entender que as situações de crise simbólica, as situações em que a gente muda de referências, as situações em que a gente sente que o nosso lugar não está garantido, são muito semelhantes ao que um adolescente experimenta em qualquer idade. Isso é algo que a gente tem que levar em conta. Bom, mas como se fosse pouco, isso tem as exigências. E todo mundo vem e pede para o adolescente, cobra do adolescente
uma performance social. Nunca falta um tio velho para dizer: e as namoradinhas? E os namoradinhos? Quem não viveu, viverá. É assim. Ou o que você vai fazer no vestibular? E se tem uma resposta para isso, porque às vezes não se tem, a pergunta seguinte é: mas você tem certeza? Bom, então, não precisamos ter resposta para tudo. Talvez valha para a gente, às vezes, compartilhar as perguntas e perguntar para o tio velho: e você tinha? Quantas voltas você deu na vida até descobrir o que você gostava de fazer? Porque é algo que o mundo cobra e se esquece. Se esquece do trabalho que a gente passa nessa vida para ir pouco a pouco construindo um lugar. Mas como se tudo isso fosse pouco, ainda por cima tem o inferno das transformações do corpo. Não é fácil acordar, se olhar no espelho e a cada semana ter uma cara completamente diferente. Eu não me esqueci como era. Eu era uma adolescente com muitas espinhas. E isso para mim foi um inferno. Foi algo absolutamente doloroso. Absolutamente terrível. E a pior coisa que a gente pode ouvir nessas horas é natural. É natural. É natural da adolescência ter espinhas. É natural da adolescência que sai um pelo num lugar esquisito. É natural da adolescência que a voz sai esganiçada quando a gente queria dizer uma coisa e é gozado, em vez de ser levado a sério, porque a gente está na a gente não, né? Os meninos. Tudo isso é natural. E daí que é natural. Até parece que nós somos seres naturais. O que a gente tem a ver com isso? Absolutamente nada. Mas veja, na infância também tem transformações no corpo. O que acontece é que quando se tem transformações no corpo ao longo da infância, a gente tenta, os pais brincam junto com as crianças e a gente tenta fazer um recobrimento dessas transformações no corpo. Por exemplo, cai um dente. Aí a gente brinca junto de fada do dente, que a fada do dente, o dente caiu, mas no seu lugar vem uma moedinha, um presentinho, ou seja, a gente tenta ali fazer algo que seja da ordem da troca, que não seja uma simples perda, um simples buraco na boca. Mas como é que a gente vai recobrir isso na adolescência? E a gente quer fingir que está tudo bem, mas não está. É quando a gente acorda com uma espinha no meio do nariz e tem uma festa, aquilo é um vulcão. Aquilo é um vulcão. E pelo buraco daquele vulcão vai embora toda a nossa esperança de que nessa festa aconteça algo melhor ou diferente com a gente. Então não me venham com essa de que é natural. Porque os mesmos que dizem para os adolescentes isso é natural, são aqueles que se encontram com os seus cabelos brancos na frente do espelho. E quando a gente se encontra com os cabelos brancos na frente do espelho, a gente arranca, alguns, né? Primeiro a gente arranca, até que a gente chega à conclusão de que vai ficar careca se continuar arrancando. Depois a gente diz, bom, eu pinto, eu assumo, não sei qual é a resposta, não tem uma resposta melhor. Mas o fato é que isso nos perturba, nos desacomoda, porque bagunça também a imagem que a gente tem de si mesmo. E isso causa muito desconforto e muita perturbação. Então não me venham com essa de que é natural. Nós não somos seres naturais. Senão a gente teria muito menos problemas, mas também seria muito menos divertido e teria muito menos chance de invenções à nossa vida. Bom,
O que acontece também é que nas sociedades tradicionais, essa passagem que tem entre a infância e o ser adulto é algo que é ritualizado. Há tribos que colocam as mãos dos jovens em cumbucas com formigas e é preciso suportar dores picadas e de veneno. Há outras que deixam, então, esses pretendentes adultos caçando sozinhos numa floresta. Ninguém vai dizer que é pequeno o tamanho desses desafios, mas o fato é que se cria uma situação em que há um acontecimento desafiador que coincide com um valor simbólico que é dado por essa cultura. Quer dizer, aquele que passa pelo desafio sai desse desafio diferente, ganha a partir desse desafio um reconhecimento. O menino vira homem, a menina vira mulher. Mas na nossa sociedade isso é muito mais confuso, ou seja, é muito mais nebuloso. Por exemplo, se alguém pede, se alguém faz esse pedido, pode votar com 16 anos. Mas dirigir, só dá para dirigir a partir dos 18. A partir de que momento alguém tem a responsabilidade por um crime? Vejam que essa é uma questão que se discute, que volta e meia há aqueles que querem deixar isso para mais para baixo e outros dizem não, esse é um momento de formação, alguém precisa desse tempo para poder se formar. Mas vejam como na nossa sociedade essa passagem ela tem uma certa zona cinzenta. Não é claro entre uma idade e outra de que lugar a gente está. O quanto a gente tem a possibilidade de se responsabilizar e assumir os nossos atos. E vamos lá, que essa zona cinzenta, esse é um sexto ponto, eu fui numerando vários que eu queria marcar, que dá trabalho para todo mundo. Dá trabalho para quem está nessa condição de travessia, mas também dá trabalho para os pais, para os adultos que cuidam e que estão junto com esses adolescentes. Por isso que é tão frequente que nas casas haja discussões em que ora se está do lado, ora se está do outro. Por exemplo, a mãe diz, filhinho, está muito frio, eu vi a previsão do tempo, agora está quente, mas depois vai esfriar, leva um casaco. E aí, mãe, que saco, eu não sou mais criança, não me diz um negócio desse. Bom, aí depois os pais vão lá e dizem, você está indo em tal direção, será que você podia aproveitar e pagar para mim essa conta no banco? Mas por que você está me tomando? Eu ainda não tenho condições de fazer isso, o que eu vou dizer para a pessoa do caixa? E essas situações, elas mudam de endereço, mas se repetem em todas as casas. Essa condição de, ora, se sentir que se está hiperexigido e não se está pronto, ou ora, sentir que se está sendo infantilizado quando já teria condições de aguentar ou não e calcular ou não o frio sozinho. Então, isso de fato dá trabalho, isso desacomoda, mas desacomoda todo mundo, porque também não é que tem uma resposta pronta para os pais acerca de como se posicionar. A gente vai tentando estabelecer e repactuar esse código juntos, porque já o código que se tinha quando se era criança não serve mais, mas também a gente não está lidando com alguém que está na condição de um semelhante. Então, isso é algo que a gente vai fazendo e tentando, um a um, em cada relação, produzindo esse chamamento para essa responsabilidade. Pois é, o fato é que uma vez um adolescente, eu aprendo muito com os meus pacientes adolescentes, e essa eu lembrei, me disse, só se fala mal de adolescente, mas muito pior do que um adolescente são os pais dos adolescentes. Eu quero saber quando vai começar a se falar mal deles. E é verdade, porque, e vejam, sou mãe de adolescente,
pais de adolescentes, eles muitas vezes, em lugar de poderem conversar e se relacionar, ficam desconfiando e caraminholando. Caraminholando com o quê? Supondo que o filho está aprontando o quê? Tanto quanto eles aprontaram. Porque quando se desconfia do que um filho pode aprontar, de fato está se caraminholando com a própria adolescência, com o que se fez ou com o que não se fez por obediência, mas se ficou morrendo de vontade de fazer e chupando o dedo. A grande verdade é que os pais de adolescentes ficam o tempo inteiro caraminholando com isso. Então, a questão é, como é que em vez de caraminholar, a gente pode falar disso? Como é que é, então, poder pensar num diálogo possível entre gerações, em que haja lugar para uma transmissão? Uma transmissão que ela não é uma idealização do passado, porque pode haver uma idealização nas duas direções, tanto na direção de, no meu tempo, sim, que era bom. Então eu pegava ônibus, eu ia sozinho, não tinha violência, coisas dessa ordem que são uma ficção. Como não tinha violência? O mundo se tornou mais violento? Não são o que as estatísticas nos dizem. Atenção! Né? Ou tudo era terrível, porque não nos deixavam fazer nada. Também tem uma idealização nesse sentido. Você sim, que tem um monte de coisas, um monte de objetos, um monte de liberdade. Para nós tudo era muito pior, eu tinha que me esforçar. Tanto num viés ou no outro tem uma idealização. E da questão que se trata é justamente, será que a gente pode fazer um diálogo entre as gerações com lugar a diferenças? Falar dessas diferenças. Falar de como era, do que se sentia, do que se sente, como melhor ou como pior, mas poder colocar a diferença em pauta sem ser uma destituição ao outro. Porque é muito mais fácil ou porque é muito mais difícil. Poder dialogar. Então, uma coisa é certa. Há uma separação entre gerações e tem que haver mesmo. Porque a adolescência é um momento em que começa a se circular com a autonomia, e a autonomia é algo muito importante. E a autonomia implica, inclusive, ter privacidade. Bom, como é que é ter privacidade e autonomia numa sociedade em que se torna muito individualista? Essa é uma pergunta importante, porque é verdade que os pais se assustam, porque alguns anos atrás, se acontecia algo com uma criança na rua, todo mundo ia dizer que horror. Como é que alguém pôde fazer algo contra uma criança? Será que agora a pergunta ainda é a mesma? Porque me parece que a primeira pergunta que se eleva é: onde é que está a mãe que deixou essa criança sozinha? Ou seja, se produz uma responsabilidade individual sobre os pais, o cuidado das crianças e dos jovens, eximir-se da sociedade num cuidado coletivo. E isso faz com que os pais fiquem muito preocupados, porque sentem que a cidade, a polis, já não é mais um lugar de sustentação de laços. Já não é um lugar onde alguém vai parar o carro para que o outro atravesse na faixa de segurança, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo do que é o cultivo coletivo, a cidadania e o cuidado de uns pelos outros. Então isso torna os pais muito inseguros. Bom, e então, se a gente vai pensando numa condição de mais autonomia, o que é ser autônomo? É ser cada vez mais responsável pela própria vida. Bom, mas se eu tenho a responsabilidade cada vez mais da vida nas minhas mãos, o que eu faço com ela? Para provar que a vida é minha, eu me arrisco? Essa é uma pergunta importante. Porque às vezes, na adolescência, essa pessoa que vem desses cuidados maternos tão amorosos, né, que tentam suprir
de tudo, quando tem a possibilidade de ter uma responsabilidade sobre o próprio corpo, entendem que se adonar do corpo é se arriscar. Se adonar do corpo, gente, é se cuidar. Não é se pôr em risco. Essa é uma diferença muito importante que a gente precisa fazer. Outra pergunta que a gente poderia se fazer: ter privacidade é deixar o outro preocupado? Essa é uma outra pergunta. Porque, vejam, é possível ter privacidade dizendo: eu estou bem, estou com fulano, estou com ciclano, em tal lugar, sem deixar o outro preocupado. Agora, essa mesma pergunta que a gente pode fazer para alguém adolescente, a gente também pode fazer para os pais. Para confiar, é preciso saber de tudo? É a contracara dessa pergunta. Se por um lado a gente pode dizer, para ter privacidade eu preciso deixar o outro preocupado, a gente do lado dos pais poderia dizer, para confiar é preciso saber de tudo? Não. Não é preciso saber de tudo. A gente precisa, a adolescência é um momento em que a gente precisa confiar no que a gente transmitiu. Acompanhar, trocar, conversar. Mas vejam como isso muda. Porque há 2 gerações atrás havia uma total diferença entre gerações, embasadas num princípio de autoridade. Então os pais tinham um princípio de autoritarismo. O que fazia que, por exemplo, para os meus pais, muitas vezes, o que eles queriam fazer não fosse considerado legítimo. E para fazer, a única saída que eles tinham era esconder, mentir para a geração anterior. A gente sai desse modelo para um modelo, que muito mais esse modelo do esconder dos pais, era um modelo muito frequente nos anos 60, por exemplo. O que acontece nos anos 80? Surge o modelo de pai amigo. O pai que está na mesma que o filho, que tem que saber de tudo. E aí é uma geração que também diz para os pais: você não é meu amigo, você é meu pai, você é minha mãe. Tem coisas que eu não quero conversar com você. O que é muito legítimo. Então vejam, a gente agora não está nenhum modelo nem no outro. A questão é possível confiar no transmitido? É possível compartilhar experiências em lugar de ter a ilusão da sociedade de controle? Porque ou a gente transmite e a gente confia no que a gente transmite, ou a gente conversa, ou a gente troca a respeito do que está difícil, ou a gente tem a ilusão de que a gente tem que filmar o outro, pôr a câmera, pôr o aplicativo, que a gente tem que vigiar. E o problema é que quanto mais vigiado alguém na hora em que deixa de ter esse controle externo, se carece completamente de um controle interno. Por isso que a questão é essa: como é que a gente transmite e não como a gente vigia. Vigiando, a gente não transmite as ferramentas para ninguém e muito longe. Vigiado não dá para ir nem até a esquina. Então, vejam, a gente, esse é um 8º ponto, vivemos num momento no qual a idade ou o sexo biológico deixou de ser um critério para o comportamento. Os que fizeram diferença na cultura, marcando a importância de ser jovens, hoje em dia são avós. São avós do rock and roll. Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, que segura até mesmo a onda de ser um pirata do Caribe. Esses aí foram os que na cultura botaram o pé de nós somos jovens e produziram isso de ser jovem como uma descontinuidade. Então, vocês sabem que quando os Mick Jagger, quando os Rolling Stones estavam no início da sua carreira, uma das frases que inspirou, que circulou na cultura era: você deixaria a sua filha sair com o Rolling Stones? Hoje em dia a pergunta seria: e se sua mãe ou a sua avó saísse com um deles?
motivo, porque muitos de nós não estamos a salvo, até mesmo vivemos a experiência de algum Mick Jagger passar de motoca para levar a vovó para uma balada. Essa é uma situação muito própria de hoje em dia. Ou seja, vejam, a idade deixou de ser referência para o comportamento. E isso é ótimo, porque em certa medida traz muita liberdade. Por isso que, se surge o termo adolescente, eu ultimamente tenho brincado com o termo avolescentes. Na atualidade a gente tem muitos adolescentes. E de repente os netos conhecem o novo namorado da vovó. O novo namorado da vovó vai vir passar as férias conosco. Essa é uma diferença que se apresenta hoje em dia. Bom, se isso é muito legítimo, porque traz uma liberdade, afinal o tradicionalismo familiar nunca foi garantia de nenhuma saúde. Mas isso não quer dizer que estejamos todos na mesma, porque isso também não pode vir numa dimensão do apagamento da experiência do viver, que é uma dimensão muito importante. Porque, vejam, aqui eu me lembrei de algo que o Keith Richards diz no último documentário dele. Ele diz: ninguém gosta de envelhecer, mas a opção a isso é muito pior. E me parece uma frase muito interessante, em tempos de exaltação da juventude e também de desvalorização do processo de envelhecer. Ele também diz: o mais interessante de envelhecer é que quanto mais velho você fica, mais velho você quer ficar. Ou seja, como é interessante viver para ver o que acontece. Isso é algo muito valioso. Eu acredito de como a curiosidade de ver onde a encrenca vai dar, ela tem que estar acima de tudo. Realmente eu acredito nisso. Porque às vezes é muito difícil da gente perceber quando a gente está no meio do entrever e do desespero. Mas eu acho que vale a pena apostar na curiosidade da saída das situações complicadas na vida. Bom, o fato é que em um momento em que tem uma total exaltação da juventude como ápice da vida, se tende a esquecer que em nenhum momento da vida a gente tem tudo. Certo? Quando a gente é muito jovem, a gente não sofre os achaques que com o tempo a gente começa a sentir, eu tenho certeza que isso vai piorar, do corpo que incomoda, dos achaques, daquilo que o corpo apronta com a gente, do lado da impotência. Mas aí a gente esquece que quando a gente está no ápice da juventude, eu me lembro que uma vez, meu marido sempre conta que com 20 e poucos anos ele foi fazer uma dessas entrevistas de saúde para ser contratado para o trabalho. E aí o médico, que tossia sem parar e fumava sem parar, disse para ele: e você sente algum desconforto? Não, não sinto nada. Também, com 20 e poucos anos, vai sentir o quê? Bom, é verdade, tem momentos na vida em que o corpo está numa condição de muita potência, como diz uma amiga, suando colágeno por todos os poros, escorrendo colágeno por todos os poros. É verdade, mas a gente esquece que é um momento também acompanhado por uma grande ânsia de ter experiências e de ter realizações. É muito duro isso quando a gente é muito jovem. Nada do que a gente diz pode ser embasado numa experiência. E, portanto, a gente se sente muito frágil. E há um desespero de ter experiência quando a gente é muito jovem. É importante lembrar isso, porque, às vezes, sim, quando se pensa em alguém que está com tudo no furor da sua potência, se diz, se pede para essa pessoa que ela não tem que fazer muita coisa.
ela só tem que ser bonita, inteligente, dar certo e curtir. Isso é pouco? Só me digam, isso é pouco? Não é pouco. É muito. É muita coisa que se pede. Então, às vezes, se tem essa ideia desse momento, de que esse momento é um momento de hedonismo, de prazer, de curtição, e muitas vezes os jovens, eles fazem atos contra si mesmos, que muitas vezes estão na tentativa de mostrar que também se sofre nesse momento, como uma tentativa de dizer não é fácil ser bonito, inteligente, dar certo na escola e ainda por cima curtir. Então é uma pressão que às vezes tem, sobretudo com os jovens das classes médias e das classes altas, uma condição de você tem tudo, então você não tem o direito de sofrer. Bom, esse é um mandato muito duro. Goze a vida. Se por um lado a gente tem, então, e muitas vezes os jovens chegam então culpados com isso, eles dizem, eu sei que a vida para outros é muito mais difícil, então que direito tenho eu de sofrer? E é verdade que a gente vive num mundo com diferenças brutais, com injustiças terríveis, e que para outros mal se está ali na escola, já tem que trabalhar para ganhar uns trocados. Não se tem o direito de pensar no que eu quero, se tem que partir direto para uma vida de responsabilidades, o que é muito duro. Mas também essa vida de hedonismo sem responsabilidade alguma, a gente não se dá conta do forte imperativo que tem nisso. Goze, aproveite. Isso pode ser muito pesado para os jovens de classe média e classe alta. Então a gente teria que pensar o que é possível fazer. Esses dias uma adolescente me disse, fulano é tão pobre que só tem dinheiro. Interessante essa frase. É interessante essa frase. Esse equivalente que a princípio nos daria a ilusão de que com isso a gente consegue tudo, mas que pode colocar alguém numa condição muito miserável, dos que eu chamo os pobres meninos ricos. Porque não ter responsabilidade de ter um mundo, e estar num mundo que para você não pede nada, essa falta de demanda do mundo, pode ser profundamente angustiante. Então também é algo aí para a gente pensar. Bom, um outro ponto que eu pensei para compartilhar com vocês, o nono ponto dessa história, é a questão da virtualidade, do mundo virtual no qual a gente vive. Porque, de fato, a gente vive num mundo que com um acesso, com um clique, a gente tem acesso a bibliotecas às quais a gente nunca poderia chegar. É um mundo fascinante para os curiosos. Ou seja, a gente tem um acesso a uma informação até então absolutamente inédita. Eu me lembro que eu tinha que fazer pesquisa na enciclopédia Barça. Como? Todos nós. Como na minha casa tinha uma outra, às vezes eu tinha que inclusive ir na casa de uma amiga para ler a enciclopédia Barça. Bom, então vejam, a gente vive hoje com uma possibilidade de acesso ao conhecimento inédita. Isso é absolutamente fascinante. Mas, ao mesmo tempo com isso, a gente vê que se esvazia, e eu não estou dizendo que era melhor, eu estou dizendo que é diferente, por favor. Não tenho idealização alguma com o passado. Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente vê que se esvazia essa dimensão que é compartilhar um saber que é fruto de uma experiência. Isso se esvazia. Ou seja, se esvazia a possibilidade de falar daquilo que a gente aprendeu com o que a gente viveu. Isso é tão simples.
parece algo muito distante. Eu não estou aqui falando de um senhor que é o velho guardião da aldeia contando histórias. E que agora cada um fica na internet. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que às vezes a gente se encontra com as pessoas da nossa mesma idade. A gente diz: você viu tal vídeo? Você viu tal aplicativo? Você viu tal meme? Você recebeu tal coisa? Sim, sim, sim. Não, então vê isso. Eu ri muito daquilo. E a gente pode ficar um encontro inteiro fazendo só isso. E a gente deixa de falar o que nos acontece. O que nos aconteceu nesse tempo? O que foi desse mês da nossa vida, desses meses? Que coisas a gente pensou? A gente esvazia essa condição de falar da experiência do viver, do que está acontecendo com a gente. E como o tempo é tão corrido, a gente se encontra uns com os outros e a gente diz: como foi teu dia? Foi bom na escola? No carro, né? Rápido, entre o trabalho e casa. E eu não vou dizer que não é uma pergunta legítima, mas eu vou dizer que assim não se conversa. As conversas exigem tempo. As coisas que importam a gente as diz quando está juntos, de repente contemplando uma passagem. Uma vez uma criança disse: quando a minha mãe me faz essas perguntas eu não respondo, porque eu não gosto de ter esse tipo de conversinha idiota. Alguém pode dizer que não tem razão? Essas conversas de checklist que a gente faz não são conversas. Não são conversas. E são diálogos forçados que a gente tem, comprimidos pelo tempo, em que a gente, no fim das contas, não diz nada para valer. Bom, e a gente vive distraído, pendurado na virtualidade. Sempre tem um e-mail para ler, uma mensagem para responder. A gente vive ocupado. O tempo da diferença entre o lazer e o trabalho desapareceu, porque sempre tem um e-mail nos pressionando. Bom, além disso, isso nos traz a ilusão de ter relações com pessoas, sinceramente, para as quais a nossa vida não faz a menor diferença. Todo mundo hoje tem tantos amigos. Tem? Quanto tempo se perde falando de youtubers para os quais a gente de fato não existe? A nossa vida não conta. Para quem a nossa vida conta? Para quem, se a gente sofreu ou ficou pensando em algo, isso faz diferença? Ou até faz diferença se a gente teve uma grande alegria. Isso são amigos. Isso são amigos. Então, recordo aqui para vocês o episódio que teve há pouco tempo, que foi um furor nas redes sociais e nos WhatsApps de mãe, então nem o que dizer, que foi o jogo da baleia azul. Que foi muito mais do que um acontecimento. O tal da baleia azul foi um fato típico da sociedade da pós-verdade. São esses acontecimentos que eles valem muito mais pelo burburinho, pelo buchinche, pelo escândalo, do que como um fato em si. No entanto, se isso causou tanto furor, é porque isso vem dizer de alguma coisa. Vem dizer do quê? Do efeito que tem o fato de que, de fato, hoje as crianças e os jovens têm uma transmissão não mediada pelos adultos. A transmissão acontece pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, e isso faz com que, de fato, a palavra daqueles com quem se convive esteja pulverizada no meio de um monte de informações anônimas e de personalidades virtuais. E o que a gente pode fazer diante disso? Falar do que nos acontece. Dar lugar para as conversas fiadas, para o papo furado, em que a gente converse para valer. Porque a gente também, muitas vezes, diante dos mais jovens, não diz do que nos acontece, não diz das lutas que a gente também enfrenta na nossa vida, no nosso trabalho, que a gente desfrutou de um
convite, que a gente está interessado com o desafio que nos fizeram para falar de uma determinada coisa, a gente esvazia aquilo para o que a gente dedica o nosso tempo. A gente também muitas vezes se apresenta para os mais jovens como vítimas dos nossos trabalhos, como se o nosso trabalho ele já não tivesse valor simbólico nenhum, não nos trouxesse realizações, como se a gente trabalhasse só para depois poder comprar quinquilharia no shopping no fim de semana. E que a gente possa também falar com os mais jovens de o que nos move. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente também toma tombo, se levanta e continua lutando? Que é porque a gente acredita que o mundo pode ser um lugar melhor e a gente acredita que o nosso trabalho seja uma maneira de fazer isso. Demonstra, torna visível algo que muitas vezes é invisível para os mais jovens. De que a gente também está muito menos pronto do que seria de se acreditar só porque a gente é adulto. A gente também tem construção. A gente também enfrenta desafios. Para a gente também as coisas não são como a gente quer. E isso é algo muito importante e que muitas vezes é esvaziado. Bom, um 10º ponto é da dimensão da virtualidade e do peso que a virtualidade tem para os que estão sofrendo. Porque, sinceramente, todos nós, de todos nós tiraram sarro e passamos por gozações na nossa escola. Esse nome, bullying, que é um nome novo, sempre existiu. Sempre existiu. Acontece que em tempos de mundo virtual, isso ganha outra proporção. Porque isso vai para uma janela, vai para o mundo. E, para quem sofre um bullying virtual, a sensação que isso produz é que todo mundo está sabendo e que se está absolutamente só. Quem não sofreu algum dia vai sofrer, não se preocupe. Hoje em dia, com esse mundo em que todo mundo sai dizendo bem o que entende e o que pensa, alguma hora vai acontecer. Veja, há pouco tempo atrás eu recebi no consultório uma mãe que me diz: eu sou aquela mãe que não fazia papinha para os filhos. Eu digo para ela: você não viu? Eu sou a mãe que foi difamada, porque numa entrevista eu disse que, bom, na escola dos meus filhos tinha uma papinha que eles gostavam e eu, comprava essa papinha porque eu nunca tive empregada no fim de semana, nem babá, nem papá folguista. Então, assim, em vez de ficar preparando a papinha, no que eu não sou lá muito boa, eu ficava ficando com os meus filhos, indo para a pracinha, mas eu fui execrada em todas as redes sociais como a mãe que não faz papinha. Eu não tinha a menor ideia, mas para ela, todo mundo a partir daí ia olhar para ela com a cara de eu te conheço de algum lugar, você é a mãe que não faz papinha. Essa é a sensação que alguém que sofreu um bullying virtual tem, de total destruição. Então, vejam, isso é algo para ter cuidado. Isso é algo que pode ser muito destrutivo no momento em que alguém está com troca de referenciais simbólicos, com uma fragilidade da sua imagem. Então, vejam, rir das nossas faltas, enquanto a gente tira sarro uns dos outros e de si mesmo, vamos ótimo. Melhor coisa que a gente pode fazer é rir das nossas faltas, porque elas vão estar ali mesmo, né? Se a gente fica rígido com elas, a gente se quebra. Então, melhor vamos rir juntos, de que a gente não é perfeito mesmo, né? E de que a gente nunca está salvo de virar um meme. Vamos lá. Vou contar para vocês que quando eu gravei há um tempo atrás um café filosófico sobre melancolia e infância, meus filhos adolescentes assistiram. E aí eu perguntei para eles: e aí, gente, como foi? Pelo menos não virou meme. Fiquei contente, né? Bom, então, pelo menos não fiz um meme
é que esse bullying já não é mais uma dimensão, é como sempre foi, ou assume uma dimensão desproporcional, porque não é rir das próprias faltas e das dos outros junto com as nossas. O ponto do bullying é um sintoma que aparece na escola, mas que ele é um retrato de uma sociedade competitiva e individualista na qual a gente vive. Porque se para ocupar um lugar, a gente entende que tem que pisar no pescoço do outro, então qualquer fraqueza tem que ser empunhada contra o outro na maior crueldade. Então, de fato, se produz uma condição de extrema crueldade numa sociedade competitiva. E é uma sociedade competitiva até nas diversões. Vejam todos esses reality shows, a crueldade que tem, você está fora. As pessoas são humilhadas em público. E há quem se divirte muito vendo isso. Muitas vezes se diverte porque ao ver passar o outro, o inferno que se passa. Mas é um jogo muito cruel. E isso perpassa as relações da atualidade. Então, em 11º lugar, eu queria dizer, vejam, gente, num mundo tão competitivo, é muito importante que a gente não se esqueça daquilo que a gente realmente deseja. O que a gente gosta de fazer? Porque, senão, se produz um esvaziamento e o imperativo de ser bom, ele fica acima de tudo. Você tem que triunfar. Tá, mas fazendo o quê? Não interessa, tem que triunfar. Não, o que interessa é o que a gente faz. Isso é muito mais importante. Porque as crianças nos falam dessa mesma questão da seguinte maneira. Quando eu pergunto para algumas crianças, você quer ser o quê quando você crescer? Quando você crescer, quero ser famoso. Tá, mas fazendo o quê? Ah, não interessa, eu quero ser famoso. Sim, mas dá para ser um bandido famoso. Tanto faz? Não. Né? Bom, porque essa condição da fama, ela acaba tendo mais importância do que o que se faz. Algum tempo atrás a gente teve as Olimpíadas e me chamava a atenção isso. Ou seja, como ali tinha esportistas que estavam muito longe do pódio, mas que tinham dito, bom, eu estou muito contente de estar aqui e eu dei o meu melhor. Ou seja, essa ética de dar o melhor por um fazer, no qual a gente acredita. Se vai se ter sucesso nisso ou não, isso é outra história. A gente tem que tirar o peso da palavra sucesso da fama e colocar o peso da palavra sucesso na sucessão dos acontecimentos. Ou seja, a gente está fazendo as coisas com princípios éticos, a gente está fazendo o que a gente faz com coerência. Isso é muito mais importante. Isso é muito mais importante. Bom, então, não vamos esquecer a pergunta. O que se deseja? Em 12º lugar, queria dizer para vocês que e já vou terminando, quando esse convite me foi feito, eu tinha acabado de ver a série Os 13 Porquês. Vocês viram? Eu vi, porque tinha tantos jovens interessados nisso que eu quis ver. Queria saber do que se tratava. Só que foi algo interessante. Porque eu pensei que os 13 porquês iam ser 13 porquês, com perguntas. Que iam ser um signo de interrogação. Eu pensei que iam ser 13 perguntas que alguém na adolescência se formulou. E se fazer perguntas na adolescência, gente, é super importante. Eu não sei quantas vidas a gente precisa viver para chegar a alguma resposta mais ou menos decente de algumas das perguntas que a gente se fez na adolescência. Se fazer boas perguntas é muito importante. Mas não, a série não era sobre isso. A série era sobre 13 justificativas, 13 razões que levaram alguém a desistir. E é aí que eu digo para vocês que
me importa essa lógica de o que é nesse momento da adolescência a gente tomar para si as rédeas e dizer, bom, agora sou eu que escolho, foi isso que me transmitiram, o que eu vou fazer para ir adiante? Em lugar de se sentir vitimizado pelas circunstâncias. Pensar no que se pode fazer, tomar essa atividade para si. Porque justificativas para infelicidade, gente, nunca vão faltar. Elas sobram. Enquanto que, bom, se perguntar é fundamental. Como é se fazer amigos? Quais são os amigos de verdade que a gente tem na vida? Como é que a gente põe à prova as amizades? Porque tem amizades que não resistem a alguns conflitos. Como é encontrar alguém que nos ame? Como é encontrar alguém que nos deseje e nos respeite ao mesmo tempo? Dá muito trabalho se deixar amar. Como é tornar público uma produção que a gente tem? Será que a gente não pode correr o ridículo? Sim, a gente sempre está correndo o risco do ridículo, não tem salvação. Talvez alguns nos ridicularizem, mas talvez tenha alguns que escutem o que a gente tem a dizer. Já vale a pena de tornar público aquilo que a gente pensa. Que trabalho dá dizer para o outro, você está errado e eu não vou deixar assim. Bom, são perguntas que a gente se faz na vida. Acontece que quando a gente é criança, a gente acha que a gente se sente desacomodado só porque a gente é criança. E que tudo vai se resolver quando a gente deixar de ser criança. Na adolescência, a gente começa a se dar conta que a gente sempre vive um pouco desacomodado, sempre vive um pouco fora de foco, numa condição de velha infância, como diz a música dos tribalistas, ou de uma adulta juventude, ou vive uma infantil maturidade. E que a gente vai andando com isso, sempre um pouquinho desencontrado dos ideais, quando não muito desencontrado. Mas o que é fato é que uma promessa de total satisfação nunca se realiza, mas nem por isso precisa virar um culto ao sofrimento. Então, o que a gente pode fazer diante desse desassossego que é viver? Em primeiro lugar, cultivar as nossas perguntas. Elas são as nossas grandes companheiras. Não há mal algum em duvidar. E a gente não precisa se apressar em respondê-las. Quando eu pensava isso, que pode ser resumido no fim das contas, se quiserem com um pouco de humor, com qual é o sentido da vida, vejam o filme do Monty Python. A única coisa que a gente pode fazer para responder essa pergunta é humor. Vale a pena ver Monty Python. Mas eu pensava 3 considerações possíveis do que a gente pode fazer diante do desassossego que é viver. A primeira delas é a mais infantil. Eu, em momentos de muita comoção, em que eu realmente digo, o que eu faço? Eu me lembro do filme do Nemo e da Dory, que canta continue a nadar, continue a nadar. Às vezes a gente tem que continuar nadando, quando a gente ainda não sabe direito que rumo tomar. Mais adiante ele vai aparecer. Bom, essa é a mais infantil. Às vezes eu canto para mim essa música. Recentemente eu vi um documentário da Amy Winehouse. Não sei se vocês viram esse documentário. Tem uma cena em que ela está junto com o Tony Bennett, ele com 85 anos e ela com 20 e poucos. E para ela, ele é um ídolo do jazz. E ela tem que cantar junto com ele e erra. Não consegue, ela está muito comovida. E ela pensa em desistir, diz, não, vou embora, não consigo. E ele diz, calma, vem cá, você está indo bem. A gente às vezes demora para acertar o tom. Vem cá, tenta mais um pouco. E no fim saiu um dueto lindíssimo. Bom, depois que a Amy Winehouse morreu,
Aliás, ela é uma figura muito paradigmática, porque ela foi uma vítima da fama e da hiperexposição, consumida pelo consumo. Perguntaram para o Tony Bennett o que ele diria para ela se ela ainda estivesse viva. Ele disse que teria gostado de dizer para ela: a vida te ensina a viver, se você viver o bastante. Bom, como última possibilidade de consideração diante disso, uma é uma versão infantil, a outra é uma versão adulta e da experiência, talvez a terceira seja uma bem adolescente, que caberia nos quadrinhos dos Los Três Amigos do Laerte. Vocês conhecem esses quadrinhos? São os quadrinhos mexicanos, né? Então, sempre tem um drama mexicano. Então, os mexicanos estão sentados na porta, tem um tiroteio, todo mundo se mata e eles dizem: todo ano é a mesma coisa. Né? Mas vale porque diante desse momento de travessia em que a gente está flor da pele, tudo pode ser vivido com um drama mexicano, mas quem sabe a gente pode fazer um pouco de humor mexicano. E, como quem diz num quadrinho dos Los Três Amigos, eu diria para vocês: continuar vivo é a melhor vingança.